aí, gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo de Um Mundo de Tedas. Finalmente, na verdade, né? Faz um tempo que eu não gravo, foi mal. E hoje a gente vai falar de uma treta bem pequena em Tedas, só que não, que é a guerra entre magos e templários. Todas as coisas, todos os jogos e livros, etc. de Dragon Age que a gente vê, dá pra ver que existe uma tensão entre magos e templários, mas essa guerra fica mais evidente durante o Dragon Age 2, que é quando as coisas realmente explodem. Mas antes vamos falar rapidão só do que são cada um desses grupos. Os magos são uma classe, né? É uma das 3 classes lá que você pode escolher no começo do jogo. E os magos são um pouquinho diferentes das outras, porque eles podem, né, fazer magia. O dom da magia é passado pelo sangue, então se um dos seus pais é mago, a chance de você ser mago é relativamente alta. Os magos, eles conseguem controlar a magia porque eles têm uma grande ligação com o Fade e, portanto, eles conseguem manipular mana. Só que quando você tem uma ligação muito forte com o Fade, você tá sujeito a perigos como demônios vindo atrás de você nos sonhos. Por isso que, inclusive, os anões são a única raça que não podem ser magos. Porque, não sei se você sabe, os anões não sonham. Eles não têm conexão com o Fade, pelo menos no mundo do Dragon Age. Nós sabemos que em Arlatan, que é aquela civilização antiga dos elfos, existiam magos. Mas o primeiro registro que é feito, na verdade, é de Tevinter. Que, como eu expliquei naquele meu primeiro vídeo sobre o Blight, inclusive os magos são meio que culpados pela existência dos Darkspawn. Toda aquela história lá de entrar na Cidade Dourada. Enfim, se você não sabe o que eu tô falando, vai na descrição do vídeo que eu vou colocar o vídeo do primeiro episódio lá pra você saber do que eu tô falando. Então depois do primeiro Blight veio toda essa história de que magos eram perigosos, magos poderiam ser possuídos, magos isso, magos aquilo. E nada disso é muito mentira, de fato os magos podem ser possuídos, só que também não é dessa forma que eles falam, não é tipo, ai meu Deus, todo mago vai ser possuído. Quando a igreja é criada, eles também criam uma instituição chamada Círculo dos Magos, que é pra manter os magos lá. O Círculo dos Magos não é que nem Hogwarts, não é tipo 7 anos, aí você se forma e vai embora. Não, você tem que ficar lá pelo resto da sua vida, a partir do momento que as pessoas descobrem que você é um mago. Você tá preso lá pra sempre. E aí lá os magos estudam, enfim, eles vivem a vida só que numa torre, presos. O que não é muito legal. E eles são vigiados porque todo mundo meio que entende que eles são perigosos. Então tem muito preconceito em cima dos magos também. Assim como os elfos, os magos são um grupo oprimido de Tedas. Na maioria de Tedas, os magos são tratados dessa forma. Eles são pegos quando crianças, quando descobrem do dom da magia, colocados no Círculo dos Magos. Você não tem opção, você tem que ficar lá, se ferrou. E, portanto, são oprimidos. Há alguns lugares que não são exatamente assim. Eles mudam um pouco o jeito que eles tratam os magos. O maior exemplo que nós temos é Tevinter, em que, na verdade, os magos são os que mandam, e como o Dorian explica no Dragon Age, tem toda uma hierarquia, mas os magos de sangue nobre estão no topo da cadeia alimentar de Tevinter. Outro lugar que nem é tão falado, mas que trata os magos de forma bem diferente, é Rivain, que é o país de onde a Isabela veio, é um lugar perto de Antiva, lá no norte de Tedas, em que os magos, até existe o Círculo dos Magos, só que os magos eles saem quando eles quiserem, vão ver a família, volta, é meio várzea, só que eles são livres. E também tem todo um culto em relação aos magos que são seers, né, que a tradução é vidente. A gente não sabe muito disso porque o jogo não explorou muito essa parte, espero que eventualmente a gente acabe sabendo mais coisas. Os elfos também têm um jeito um pouco diferente de tratar os magos, tipo, eles não acreditam em prender os magos, mas também se um clã deles tem mais de 3 magos, eles mandam o mago pra outro clã, porque eles entendem que se eles têm mais de 3 magos e eles forem possuídos, pra derrotar, né, que incluiria matar esses magos, seria complicado, então eles preferem ter um número reduzido. E os Qunari, que provavelmente são os mais cruéis. O nome pra mago na língua dos Qunaris é Sarebas, que é literalmente a tradução coisa perigosa. Eu não sei se é assim que fala, tá? E eles prendem os magos com coleiras mesmo, como se fossem bichos,
e costuram a boca deles. É bem pesado, é como se os magos realmente fossem animais que eles tivessem que controlar. Existem os magos que moram fora do círculo, que são chamados de apóstatas, e alguns deles, ou dentro do círculo, enfim, são Blood Mages, né, que é magos de sangue, que usam magia de sangue, que funciona mais ou menos assim: quando você faz uma magia, você precisa da energia do Fade, que seria a mana, pra fazer a magia funcionar. Quando você usa magia de sangue, você não precisa da magia do Fade. O problema é que esse tipo de magia atrai muito mais demônios, então ela pode ser muito mais perigosa. Então se alguém descobrir que você é um mago de sangue, você tá ferrado. Do outro lado, nós temos a Ordem dos Templários, que foi criada junto com o Círculo dos Magos, que é um dos braços da igreja, e o outro braço seria os Seekers of Truth, né, que é tipo os buscadores da verdade. A Ordem dos Templários foi criada para vigiar e conter, quando necessário, os magos, caçar e etc. Devido a isso, eles são considerados heróis pela maioria das pessoas que ficam fora do círculo. Eles passam por um treinamento muito rigoroso, o que inclui a ingestão de Lyrium, que dá a eles capacidades especiais, que inclusive faz com que eles sejam fortes para lutar contra magos, inclusive podendo barrar algum tipo de magias que outros guerreiros não conseguem fazer. O problema é que Lyrium vicia. Então a igreja dá o Lyrium para os templários para eles ficarem mais fortes e conseguirem combater os magos, mas ao mesmo tempo é uma forma meio que de controle para segurar os templários, porque quando eles precisarem eles vão ter que voltar. Então é uma forma de controlar a ordem aí. Além disso, os templários dedicam a vida deles ao Maker, eles não podem casar geralmente, quer dizer, eles até podem, mas não são encorajados a fazer isso, mas se tiver uma relação com o mago, provavelmente vai dar besteira. A maioria dos templários são humanos, eu não consigo lembrar no jogo agora nenhuma vez que eu vi um templário que não fosse humano, mas quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, apareceu que a maioria, então dá a entender que pode ser que tenha, sei lá, um elfo, um anão no meio disso aí. Por anos existiu essa tensão entre magos e templários, porque os magos estão presos, quem vigia são os templários, e aí quando os magos se revoltam eles atacam os templários, enfim. Tem todo esse problema aí que você vê um pouco no Dragon Age Origins, mas ainda não tanto. Inclusive eu lembro que quando o Dragon Age 2 saiu, muitas pessoas nem se tocaram que o problema de magos e templários era tão pesado, que elas ficaram meio que assim, mas gente, da onde veio essa rixa deles? Não tinha isso no Origins. Na verdade tinha, mas era um pouco mais sutil. Tipo, dá pra ver, mas sei lá, se você não entende inglês, ou às vezes você até entende, mas não tá prestando muita atenção, pode até passar batido. De qualquer forma, a coisa fica bem pesada no Dragon Age 2. Inclusive aqui aviso, tá? Spoilers do Dragon Age 2. Em Dragon Age 2 você tá em Kirkwall, né, como personagem Rock. E tá acontecendo várias tretas ali, e uma delas é a tensão entre magos e templários, que é a mais importante. E tá bem difícil, porque o líder lá do Círculo dos Magos, que é o Orsino, não tá aguentando mais a Meredith, e a Meredith não tá aguentando mais o Orsino. E no ato 2, no final, devido à invasão dos Qunari, o Visconde de Kirkwall morre, e o filho dele já tava morto, portanto não tem ninguém pra ficar chefiando Kirkwall. E quando a tensão toda entre os Qunaris acaba, a Meredith vai lá e fala, não, eu vou ser a líder. Só que a líder dos Templários se colocar numa posição política dessas é um pouco complicado. E ao mesmo tempo, a Eufina, eu não sei falar o nome dela, eu vou falar Eufina, tá? Mas deve estar errado. Enfim, a Eufina, que era a chefe lá da igreja de Kirkwall, eu não lembro exatamente qual o título agora, mas enfim, ela meio que, tipo, ela tá neutra, ela tá ali em cima do muro, ela não tá tomando nenhuma ação muito drástica. Se ela podia fazer isso ou não, enfim, fica pra outro vídeo, mas de qualquer forma, isso cria uma tensão muito maior. Então o terceiro ato do jogo é basicamente em volta disso, e chega no final e acontece aquele evento que eu fiquei, velho, não acredito. O Anders, que é um dos seus amigos lá do grupo que você pode controlar, ele é um mago e ele é bem revolucionário, ele quer lutar contra a opressão dos templários, sei o que, não sei o que. E ele vai lá e explode a igreja em protesto contra os templários e também meio que contra os magos que estão no círculo.
falando que aquilo não funciona e que tem que acabar e tem que ser medida drástica mesmo e vambora. Isso começa a conhecida guerra entre magos e templários. Porque, né, destruir a igreja, ele tá destruindo um símbolo muito importante e, enfim, causa pra caramba. A Meredith invoca o direito de anulação, que é quando um templário invoca isso, é porque todos os magos do círculo estão provavelmente possuídos e todos devem ser eliminados. O que não faz nenhum sentido, porque o mago que fez isso nem era do círculo pra comer de conversa, né? Independente de você ficar do lado dos magos ou templários, no final do jogo, em Asunder, que é o terceiro livro de Dragon Age, os magos meio que estão tentando resolver lá em Orlais, se não me engano, o que vai acontecer, porque esse ato do Anders fez com que vários círculos se revoltassem e vários magos falassem, meu, chega de círculo, a gente não vai ser mais controlado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eles se juntam lá pra resolver o que eles vão fazer. No Círculo dos Magos existem várias facções, né, tipo, de magos, uns que são mais conservadores, que acreditam que eles têm que ficar do lado da igreja, outros que querem se libertar completamente da igreja, outros que estão no meio, enfim, tem várias. E eles estão lá tentando decidir o que eles vão fazer da vida, e no final, a maior parte das facções vota por ficar livre da igreja. Inclusive no Dragon Age Inquisition, aquela reunião que ia ser feita com a Divine, que enfim, a gente sabe que dá tudo errado, ia ser exatamente pra resolver essa questão que não foi resolvida no Asunder, mas que começou lá no Dragon Age 2 porque o Anders resolveu explodir a igreja. E caso você esteja se perguntando, eu sou super pró-mago, tá? Se você é pró-mago também, você pode ser meu amiguinho. Se você for pró-templário, para de ver o vídeo, não, brincadeira. Mas eu sempre fico do lado dos magos. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, como sempre, essa parte é quase automática, né? Não se esquece de fazer aquelas coisinhas que sempre me deixam feliz, que é se inscrever no canal, dar joinha no vídeo, visitar o blog e curtir a página do blog no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo.